A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. Are you crying because shy? 'Cause you're soon gonna die. The world's gonna end. Gummy. Creepypasta. A música perdida de Galinha Pintadinha. Você vai morrer. Olá, eu me chamo Eduardo. Eu não sei o que fazer, não. Meu nome é Eduardo, eu tenho 23 anos e sou muito fã de desenhos inéditos. Mas o meu desenho preferido era Galinha Pintadinha. E antes de deixar o passado atrás, eu vou contar para vocês tudo que aconteceu já faz tempo. E na verdade, tudo que me ocorreu, né? Tudo que me ocorreu já faz tempo. Bom, bom, eu, bom, bom, tudo começou no dia 8 de novembro de 2011. 8 de novembro de 2011. Eu era tipo uma criança de mais ou menos 10 anos de idade. Nascido eu mesmo, Eduardo Fracossa, no dia 1º de agosto de 2011. Primeiro de agosto de 2011, não. Eu quis dizer 1º de agosto de 2001. De 2001. Eu tinha apenas 10 anos de idade e eu era viciado em desenhos animados. Quando de repente enviaram para mim um vídeo musical de uma música infantil que enviaram já faz tempo. Que muitos de vocês já conhecem. Era Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha. E eu que começava a gostar da Galinha Pintadinha, eu assistia a Galinha Pintadinha toda semana e todo dia da semana. E todos os dias eu assistia a Galinha Pintadinha, eu ficava assistindo toda hora. Inclusive eu ficava começando a assistir o vídeo começando pelas galinhas. E eu até comecei a imitar as galinhas que estavam imitando como levantar e agachar. Como se fosse uma brincadeira sobre o morto e vivo, né? Que é aquela brincadeira. Mas além disso, era mesmo a música da Galinha Pintadinha, aonde mostrava a Galinha Pintadinha, o Galo Carijó e outros personagens que apareciam nos DVDs. Ou seja, sempre aparece, né?
com certeza apareceu durante muitas coisas, né? Que apareciam nos DVDs da Galinha Pitadinha. Quando de repente, quando terminou o vídeo, eu fiquei muito feliz. Tanto que, tanto que, tanto que, tanto tanto que após 2 dias, no dia 9 de novembro, eu fui assistir outros desenhos, né? Como por exemplo, Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball e também outros desenhos que passava em vários canais. Mas esse canal que eu tô falando é Cartoon Network. Eu gostava muito também de assistir a Cartoon Network. Então eu fui assistir com a minha irmã. Tanto que durante esse tempo eu ficava assistindo a todo momento e a todo princípio. Tanto que começou a ser um princípio e tanto que eu começava a assistir muitas musiquinhas, né? Porque tanto que a partir desses momentos eu comecei a ver outros desenhos infantis e vários vídeos sobre teoria da conspiração. Aonde nesses vídeos explicavam na época sobre teoria da conspiração, né? Que são aquelas teorias bizarras. Inclusive fizeram até alguns vídeos em relação a isso. Ao passar dos anos, esses vídeos começaram a viralizar na internet. Inclusive não é à toa que então esses vídeos começaram a viralizar. Porque eu acredito que a maioria das pessoas já conheçam esse momento em que eu ficava disso, enfim. Então, após apenas pelo menos 2 semanas, a partir do final de novembro, eu ficava assistindo outros desenhos na internet. E graças aos vídeos que eu assistia pela internet durante esse tempo, porque tem algum tempo que eu não via outros desenhos na internet, porque esses vídeos tinha 1 milhão de acessos quando começaram a viralizar. E quando de repente eu ficava tão empolgado durante essas 2 semanas e tanto que após 3 dias mais ou menos, 3 dias ao dia, eu comecei a preparar algumas coisas, como assistir outros desenhos. Inclusive, eu ia assistir um desenho chamado Hora de Aventura. Quando de repente, então eu senti uma dor no peito, porque eu tava passando mal e eu tava com uma forte dor no peito. Porque quando eu tava com uma dor no peito, eu ficava tipo um aperto no coração. E até hoje eu sinto isso. Mas o que aconteceu naquele dia foi muito pior. Inclusive, eu ficava o tempo todo assistindo muitos desenhos, mesmo com essa dor no peito. E aí depois de um tempinho, apareceu algo que me deixou sem palavras de medo, como esse negócio horrível. Que eu vou até mostrar pra vocês como é que foi.
depois disso, eu comecei a ficar tão assustado e quando de repente a tela ficou preta por alguns minutos e a televisão tava congelada e a tela ficou preta por alguns segundos e meio. Quando eu tava assistindo vários desenhos, eu comecei a fazer algumas coisas, mas só que dessa vez eu comecei a assistir outros desenhos como por exemplo, Robin Hood, He-Man e também outros desenhos e etc. E finalmente, para fechar com chave de ouro, o desenho que eu assisti, aquele que eu falei no começo, Galinha Pintadinha. Quando de repente eu pedi pra minha mãe comprar alguns DVDs da Galinha Pintadinha. Então, minha mãe foi comprar. Minha mãe até gravou os DVDs da Galinha Pintadinha e colocou até no carro pra eu ficar quietinho assistindo Galinha Pintadinha. Eu fiquei quietinho no carro, porque como eu tinha 10 anos, eu tava quase virando um adolescente como chega na adolescência. Ou seja, eu era um pré-adolescente, né? Porque um pré-adolescente nunca fica fazendo aquelas coisas. Só que aí, quando de repente eu fiquei tão empolgado que eu até tava assistindo algumas musiquinhas da Galinha Pintadinha. Eu pedi pra minha mãe comprar o primeiro DVD da Galinha Pintadinha. E ela foi e comprou. Mas quando ela foi comprar o DVD, eu fiquei muito feliz. Porque eu fiquei feliz como sempre. Porque eu fiquei com felicidade e enquanto eu fui assistir outras coisas, né? Como o maior sucesso de vários desenhos inéditos. Aí, depois que eu fiquei feliz, porque minha mãe comprou o DVD Galinha Pintadinha 1, eu fiquei muito feliz mesmo. Tanto que depois de algum tempo depois, eu fui continuar assistindo Galinha Pintadinha, até que um dia eu fui colocar esse DVD da Galinha Pintadinha, aí o DVD começou, mas era um DVD diferente, tanto que esse DVD era tipo algumas coisas, né? E aí, depois que eu coloquei o DVD da Galinha Pintadinha, o DVD começou. Só que era um DVD diferente. Porque depois que o DVD começou, eu fiquei muito feliz. Tanto que depois dessa ideia de assistir DVD, eu comecei a assistir a Galinha Pintadinha. E aí eu fui assistir. Bom, o DVD começava. A abertura começou a tocar da Galinha Pintadinha e só mostrava essa abertura e não mostrava a Galinha Pintadinha como sempre, só mostrava a tela ficando preta por um segundo e a tela ficou preta mesmo assim. E só mostrava a tela mesmo assim, preto e branco. Ou seja, a tela ficou preta e também ficou preta tipo um buraco negro. Quando de repente eu fiquei tipo, o que? Como assim? E como assim os desenhos desse não pode mostrar
para cada movimento. Logo depois disso, o Bob Esponja apareceu com o Patrick e diz o seguinte: agora eu estou aqui para você se livrar de todas as coisas. Nós estamos aqui, na verdade, para lembrar de todas as coisas sobre isso. E é para vocês assistir esse DVD antes que seja tarde demais. Para você assistir esse DVD da Galinha Pintadinha antes que seja tarde demais. Depois disso, a Galinha Pintadinha apareceu com a intro normal, só que na verdade a Galinha Pintadinha nem apareceu. Só mostrava a mesma coisa do negócio e só mostrava uma coisa escrita de Galinha Pintadinha. Logo depois disso, a câmera só focava por um negócio verde da Galinha Pintadinha, mas não mostrava as galinhas. Parecia até que o DVD estava enfeitiçado. Depois disso, o negócio estava todo escuro, como esse negócio aqui, ó. Na verdade, o negócio não estava escuro, mas eu vou até focar. Olha só, esse negócio tava muito escuro e logo depois eu vi quase uma coisa que tava com tudo escuro. Ficou todo escuro e logo depois disso ficou todo aceso. Depois disso, a música da Galinha Pintadinha começou a tocar. E depois disso, eu escutei algo muito esquisito, mas na verdade era algo que eu nunca mais havia na minha vida. A única coisa que eu entendia foi que as galinhas não estavam se movendo. Logo depois disso eu fiquei paralisado. Logo depois eu não sabia que as galinhas estavam assim. Logo depois eu entrei na plataforma do YouTube. Aí eu estava entrando nos vídeos. Logo depois disso, a música da Galinha Pintadinha começou a tocar e começou uma música muito estranha. Na verdade, começou a música normal. Enquanto a música começou a tocar normal, depois disso apareceu algo muito estranho que eu jamais ia ver na minha vida. Era a música da Galinha Pintadinha, só que estava com uma voz muito lenta e uma voz muito grave. Logo depois disso, voltou ao normal, só que apareceu algo muito ruim na música da Galinha Pintadinha. Ou seja, era só as galinhas mesmo. Mas depois disso apareceu uma música, ou seja, era a mesma música da Galinha Pintadinha. E a Galinha Pintadinha tava cantando, mas na verdade era a narradora da Galinha Pintadinha que sempre às vezes cantava nas músicas da Galinha Pintadinha. Mas depois apareceu algo muito raro e o que falou foi: a galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e nós vamos te matar. Depois disso, eu comecei a ficar todo paralisado. E logo depois disso, eu fiquei muito esquisito. Mas depois disso, eu voltei ao começo, desde o começo, pra eu ver a música da Galinha Pintadinha. Voltei desde o começo.
que antes eu tive que escutar, né? Algo muito raro. Mas depois, mas depois, mas depois, mas depois, o único que dizia foi: A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. Depois disso, a galinha pintadinha, ela ficou com uma cara muito feia, mas na verdade era uma cara muito perturbadora. Depois disso, de eu ver a cara perturbadora da galinha pintadinha, depois a música da galinha pintadinha começou a tocar, mas era a música do primeiro DVD da galinha pintadinha, só que a música do primeiro DVD estava esquisita. Na verdade não estava tão esquisita não. Na verdade, era uma coisa muito estranha. Parecia que era tipo alguma coisa que veio lá do princípio. Na- E, e eu fui colocar a música da Galinha Pitadinha e quando a música terminou, eu escutei algo muito raro que era a música tipo invertida da Galinha Pitadinha. Era a música da segunda música da Galinha Pitadinha, chamado A Barata, só que a música estava invertida, como essa. Depois disso, eu fiquei muito paralisado. Só que aí eu fui escutar uma outra música, mas quando de repente tava trocando de música, algo que era tipo uma música perdida que eu jamais ia ouvir na minha vida. Só que o nome da música era Você Vai Morrer. Inclusive eu vou botar um trechinho dessa música só para vocês relembrar alguma coisa. You're gonna die, are you crying? Little child, are you crying? You're gonna die, are you crying? Little child, we are gonna die, you and I. There's no time to come back now. We are gonna die, you and I. It's too late to stop that now. Quando essa música terminou, eu fui escutar de novo, mas essa música não estava tocando. Só mostrava como por exemplo o Gummy Bear, só que o Gummy Bear não estava se movendo quando estava cantando a música. Logo depois disso, eu fui botar as partes da música do Gummy Bear. E o Gummy Bear foi cantar a mesma música que tocou na Galinha Pintadinha. Só que aí depois a música da Galinha Pintadinha tocou de novo e eu fiquei muito paralisado. E logo depois disso eu fiquei muito esquisito novamente. Só que aí depois, quando a música estava tocando de novo, eu fiquei tão paralisado que eu até não queria se mover de novo.
Só que aí depois eu voltei a se mover. Só que aí depois eu senti uma forte dor no meu peito e a música começou de novo. Depois que essa música terminou de tocar, eu percebi que essa música Vai Morrer estava em inglês. Só que depois disso eu fiquei muito paralisado porque eu achei que era alguma música que os criadores da Galinha Pintadinha tinham feito essa música esquisita, que estava tocando em inglês. Só que aí apareceu alguns títulos que dizia: você está sofrendo e muitos de você deve estar morrendo. Porque está na hora de você morrer direto para você ficar paralisado e isso pode dar. Depois disso, eu comecei a sentir uma forte dor no meu peito. E aí depois tocou uma outra música invertida da Galinha Pintadinha, que era tipo uma outra música. Só que era a música Lava a Mão da Galinha Pintadinha, como essa que tocava ao contrário. Logo depois disso, eu comecei a apagar a minha televisão. Mas não consegui, só tocava essa música divertida. Depois que essas músicas tinham tocado ao contrário, eu fiquei muito paralisado, que eu não conseguia nem se mexer. Depois disso apareceu outra coisa, que era mais e nada menos que a Galinha Pintadinha, e ela estava me dizendo algo que eu jamais ia ouvir na minha vida. Que era tipo algo como esse. Só que o algo era muito esquisito, que a Galinha Pintadinha nem se movia. A Galinha Pintadinha estava com os olhos vermelhos, negros e vermelhos, e estava chorando sangue. E depois a Galinha Pintadinha, depois de eu ver isso, que ela tava com olhos negros e vermelhos, ela me mostrou um negócio escrito assim: Galinha Pintadinha é do diabo. E depois disso, eu fiquei muito paralisado, que eu nem conseguia se mover, como eu falei no começo. Depois, a Galinha Pintadinha falou em espanhol, mas ela falou algo que eu jamais ia ouvir na minha vida. Era tipo assim, ó. ¿Qué dices que todo esto que acabas de ver es una coincidencia? Literalmente no. Lo que acabas de ver es absolutamente real.
En serio, murieron todos esos personajes que acabas de ver. Ahora iré a tu casa para matarte a ti y a toda tu maldita familia. Te encontraré cueste lo que cueste en los lugares que te encuentres y en tus pesadillas. Créeme que lamentarás haber visto este espectáculo. Siempre estaré ahí atormentándote hasta el final de tus días. Ja, 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 ja. Depois disso, a galinha pintadinha soltou um grito perturbador e aí a galinha pintadinha estava muito paralisada, que nem conseguia se mover. Logo depois eu fiquei então muito assustado. E aí depois disso eu vi um vídeo que me enviaram sobre que muita gente tá em perigo por causa da galinha pintadinha. E aí depois disso eu fui encontrar outra coisa, só que era uma coisa muito esquisita, como esse negócio da galinha pintadinha. Sesame Street. Why that chicken? Woman, hell, dolly chicken. Depois disso, a galinha pintadinha se apagou, ela foi apagada. E aí quando de repente eu comecei a sentir uma forte dor no meu peito mais uma vez. E aí quando foi 3 horas da manhã, eu estava dormindo. E depois que eu estava dormindo, eu estava tão assustado que eu até queria dormir. E aí depois a galinha pintadinha tava falando outra coisa. Só que era uma coisa muito esquisita que eu jamais ia escutar em um negócio tão esquisito que eu nem queria saber em alta definição. Depois disso, a galinha pintadinha tava falando outras coisas, só que era uma coisa um pouco esquisita. Veremos a ver en un futuro. Ela disse que eu estava tendo um ótimo futuro. Ou seja, eu nem tava no futuro. Só que aí quando a galinha pintadinha disse isso, eu estava muito assustado, mas soltou algo muito raro, algo que eu escutei na minha vida, que era a música muito perdida da galinha pintadinha, que não estava na companhia dela. E passou algo muito estranho que eu jamais ia ouvir na minha vida. Depois disso, a música ficou em câmera lenta e aí eu fiquei tão assustado que eu jamais ia ouvir essas coisas em câmera lenta desde o princípio. Depois disso, a televisão desligou e tudo voltou ao normal, realmente. No dia seguinte, eu acordei e quando eu acordei, eu fui tomar meu café da manhã e aí depois ficou tudo bem. E aí depois eu fui contar pros meus pais o que passou.
muito. E aí meus pais disse que eu não queria contar pra eles, porque tava muito bem. Porque eu tava com muito medo da galiptaginha. E até hoje eu estou relembrando essas coisas sobre a galiptadinha novamente. Atualmente, esse sucesso da galiptadinha está alternando com ao passar dos anos e não tinha nenhum problema se eu tinha que escutar a galiptadinha por causa de umas coisas que tinha por muito sucesso. Com o passo dos anos, esse sucesso estava alternando com alguma coisa. Atualmente, a galiptadinha está sucesso no mundo. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo do Otávio Andrade. E obrigado por assistir essa creepypasta. Tchau. Até o próximo vídeo.